Boa tarde a todos, graça e paz. Nós estamos dando início a mais uma etapa da carta aos Colossenses, nesse estudo que fala muito a respeito da pessoa e obra de Jesus. E nós já vimos algumas qualificações de Jesus aqui nesta carta do apóstolo Paulo aos crentes da cidade de Colossos. Vimos também que o apóstolo Paulo nunca esteve pessoalmente em Colossos, pelo menos a Bíblia não menciona isso, embora alguns estudiosos insistam em dizer que Paulo foi uma vez, pelo menos, a Colossos. Mas é possível que não tenha ido nenhuma vez. E ele evangelizou Epáfras. Epáfras era o pastor daquela igreja de Colossos. E Paulo está alegre por poder mandar esta carta aos crentes de Colossos, mandando suas notícias e também falando a respeito de Cristo, porque surgiu uma heresia naquela ocasião, no meio da igreja, dizendo que Jesus era meramente um elo de ligação entre Deus e os homens. Poderia ser um ser angelical criado e não o Deus verdadeiro, da Trindade Santa, o Verbo que se fez carne. Então, Paulo se preocupa em comprovar a divindade de Jesus e demonstrar que ele está realizando um ministério que é ministério da parte de Cristo, e que esse ministério procura reafirmar quem é Cristo, e ele procura apresentar os homens aperfeiçoados em Cristo para Deus. Então, o Evangelho tem esse objetivo de aperfeiçoar os homens para Deus. Deste modo, o apóstolo Paulo está anunciando o Evangelho também aos Colossenses por meio desta carta. Nós vamos fazer a leitura de Colossenses 1, do versículo 24, 23 em diante, para encerrar esse capítulo e depois passar para o capítulo 2. Colossenses 1, 24, 23 em diante. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, e para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Que Deus abençoe a sua palavra
para a nossa meditação. Amém. Senhor, agradecemos-te pela tua palavra, nós queremos estudá-la com humildade, com discernimento do teu Santo Espírito, queremos compreendê-la e queremos, sobretudo e acima de qualquer coisa, praticá-la para nosso crescimento, desenvolvimento espiritual e para o nosso aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor sustenta a nossa vida, nos abençoa, nos dá o necessário para vivermos na tua presença. Nós te pedimos pelos nossos familiares, os familiares de cada um dos irmãos que estão participando desta live, daqueles que vão participar, que a mão do Senhor esteja sobre as famílias e o Senhor esteja dando oportunidades àqueles que ainda não te conhecem ou não têm um compromisso verdadeiro contigo, para que se apresentem diante do Senhor arrependidos e sejam salvos e sejam levados à santificação para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós oramos pedindo essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, nós estamos diante desta carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós já lemos esse texto, mas esse texto ainda não ficou completamente expresso. Portanto, nós vamos dar mais uma olhada neste texto, para que nós possamos compreendê-lo melhor e para que nós possamos passar para o capítulo 2 com todas as dúvidas que eventualmente possam ocorrer dentro da nossa mente, mas que o Espírito Santo de Deus nos revela a sua vontade perfeita e nos faz compreender a sua palavra santa para nosso crescimento espiritual. Então, nós vamos pensar naquilo que Paulo está escrevendo. Ele está orando pelos colossenses para que eles conheçam Jesus Cristo do modo como Jesus Cristo é, do modo como Jesus Cristo tem sido apresentado por ele, né? Do modo como Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, o Deus eterno, que se manifestou em tempo oportuno, na plenitude dos tempos. Ele está falando desse Jesus que é um Deus que nos salvou e que nele nós temos a redenção, porque ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deste modo, então, nós temos uma redenção perfeita, completa, porque nós mudamos de reino, né? Nós saímos de um reino maligno, de um reino espiritual de morte, e passamos para um reino espiritual de vida intransferível, de vida que não pode ser mudada, de vida que não pode ser perdida, de vida que só pode ser desenvolvida e crescida progressivamente. Né? Esse tipo de vida que Jesus nos dá é um tipo de vida que caminha para a plenitude da divindade. Ou seja, Deus vai nos dando, por intermédio do seu Santo Espírito, a compreensão das coisas espirituais, e por meio da compreensão das coisas espirituais, nós vamos desenvolvendo esta vida plena de Cristo que foi já implantada em nós na conversão. Quando nós nos convertemos, veio para nós, implantada em nós, esta natureza nova, a natureza de filhos de Deus. Portanto, nós temos natureza de filhos e vida de filhos. Nós temos uma vida que é diferente.
Nós somos diferentes do mundo em que sentido? No sentido de que verdadeiramente a nossa vida é uma vida eterna, perpétua, interminável e uma vida que se desenvolve plenamente. Nós vamos crescer plenamente, nós vamos desenvolver essa vida na plenitude do Espírito Santo por toda a eternidade. E isso nunca vai ter fim, porque nós nunca chegaremos a ser deuses, né? Nós não temos natureza divina, nós temos natureza humana transformada pela vida divina que habita em nós. Mas essa vida nossa não é divina na sua essência. Só Deus tem esta vida divina, porque senão nós seríamos transformados em deuses e nós não seremos deuses, né? Nós seremos seres humanos na plenitude da humanidade, como Jesus é ser humano na plenitude da divindade hoje. Jesus tem duas naturezas, né? Ele tem a natureza divina e tem a natureza humana, todas duas em plenitude, todas duas em absoluta completude. Isso é da parte humana, é o que nós também teremos. O apóstolo João fala disso na sua carta. Ele diz que nós fomos feitos filhos de Deus, e ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Olha o amor que Deus nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de verdade, de fato, nós somos filhos de Deus, diz o apóstolo. Por esta razão, o mundo não nos conhece, o mundo não pode ter comunhão conosco, porque nós somos de outra natureza, temos uma outra vida, nós não temos comunhão com o mundo por causa disso. E porquanto o mundo não conheceu a ele, a Jesus. Amados, agora somos filhos de Deus, diz João, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Isso vai ser plenamente manifesto na ressurreição. Sabemos que quando ele se manifestar, isto é, quando Jesus vier pela segunda vez a este mundo, nós seremos semelhantes a ele. Por quê? Porque haveremos de vê-lo como ele é, ou seja, nós teremos olhos capazes de vislumbrar Jesus exatamente do jeito que ele está agora diante do Pai. É esse tipo de vida que nos é oferecida em Cristo Jesus, que nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amado Filho. E isto é uma ação maravilhosa que ninguém pode desfazer. Isto é aquilo que nós já temos. Em princípio, nós já temos, e por isso nós temos certeza que o restante vai acontecer. Deus já nos deu uma garantia. A garantia é a vida espiritual orientada, dirigida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo está habitando em nós, habitando em nós. Se ele está habitando em nós e veio para ficar, ele não sai de nós, não é? Então, nós podemos ter convicção de que aquilo que está começado vai terminar, vai ser terminado, no sentido de que vai ser completado aquilo que já foi começado. Então, nós temos a redenção em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo explica quem é Jesus, falando que ele é verdadeiramente o Deus eterno que criou todas as coisas, para quem tudo foi criado e por meio de quem tudo foi criado. Nós estamos, quando falamos de Jesus, falando de um Deus eterno também. Ele é Deus eterno e homem perfeito. Deus eterno e homem perfeito. Por isso, nós
podemos crer em tudo que é dito aqui pelo apóstolo Paulo nesta carta aos Colossenses. A, a plenitude de Deus habita em Cristo, a perfeição humana habita em Cristo. E que, havendo, ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. O apóstolo Paulo vai ensinar que o que pacificou a nossa vida com Deus foi o sangue de Cristo. Não foi qualquer outra atitude, qualquer outro pensamento, qualquer outra ideia, qualquer tipo de obra que tenhamos feito, ou qualquer tipo de manifestação de fé, mas foi o sangue do Cordeiro. Esse sangue do Cordeiro nos lavou, nos purificou e quitou a nossa dívida para com Deus, reconciliando-nos com Ele. A pacificação pressupõe reconciliação. Né? A pacificação pressupõe que nós nos reconciliemos com Deus e nós já estamos reconciliados pelo Filho. O Filho é o local onde se reconcilia Deus com o ser humano. É maravilhoso pensar nisso, como a ação de Deus nos reconciliando com Ele, fazendo a paz entre nós que éramos inimigos de Deus, membros do império das trevas, mas agora membros, filhos do império da luz, do império do seu amor, né? Esse do reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele então fala claramente que ele nos reconciliou no corpo de sua carne. É por meio da morte de Cristo. Não podemos inventar qualquer outro tipo de reconciliação. A reconciliação foi feita pela morte de Cristo. Foi Cristo quem morreu. O preço que Deus exigia era uma vida perfeita. E a única vida perfeita que Deus pode exigir, de quem Deus pode exigir, é a vida de Cristo. Então, Cristo está sendo a nossa reconciliação por causa da sua vida de perfeição e santidade. Ele executou a justiça de Deus, porque a ira de Deus foi derramada sobre ele, mas ele quitou com sua vida justa e santa todos os nossos pecados. Então, nós, aqueles que permanecem na fé, ou seja, Paulo está dizendo, se tem alguém aí que está querendo mudar de pensamentos, de ideias, de conhecimento a respeito de Cristo, não façam isso, porque nós nos fomos apresentados a Deus inculpáveis e irrepreensíveis. Então, permaneçam nessa fé, não vacilem. Vem gente ensinar coisa errada aí, vocês não devem mudar daquilo que foi ensinado a vocês e que eu estou corroborando agora nesta carta. Prestem atenção naquilo que Epáfras tem ensinado para vocês, porque ele é um pastor absolutamente fiel. Epáfras é fiel ministro de Cristo. Então, ouçam o que Epáfras ensina e sigam aquilo que Epáfras ensina. Permaneçam na fé, alicerçados e firmes, cada dia mais arraigados, como uma árvore que sabe que a água está no solo e cada vez que ela cresce, desenvolve, mantém as suas raízes voltadas para esta água que está no subsolo e cada vez mais a raiz cresce e se fundamenta e se alimenta da terra e se alimenta da água. Então, que a mesma raiz espiritual possa crescer do mesmo modo, vocês sejam arraigados, né, firmes na fé, alicerçados, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Não saiam, não abandonem. Conversa
fiada vai existir sempre, mas vocês devem permanecer sempre. E esse evangelho é o que eu prego a toda criatura que eu posso. Onde eu vou, eu prego esse evangelho para que ele seja anunciado a toda criatura debaixo do céu. Isso é o que Paulo falou resumidamente aos Colossenses, né? Nesse período, nessa carta que ele está escrevendo e enviando aos Colossenses por intermédio de Tíquico e por intermédio de Timóteo. Mas agora, Paulo se regozija nos seus sofrimentos. Ele diz: olha, Colossenses, realmente eu tenho sofrido por causa do Evangelho. E eu me regozijo nisso. Dou graças a Deus. Será que Paulo está se alegrando no sofrimento? Será que ele acha que o sofrimento tem algum valor salvífico? Tem algum valor que possa produzir salvação ou que seja meritório? Não. Paulo está dizendo que dá graças a Deus pelo sofrimento, pelos crentes, não é o sofrimento que alegra o coração de Paulo, não é o sofrimento. Ele não é masoquista, né? Quanto mais eu sofro, melhor fica. Não é isso. Mas ele fica feliz, mesmo diante do sofrimento, quando ele vê o resultado, o quanto resultou do seu trabalho no Evangelho. Ele observa o sofrimento da perspectiva do resultado do Evangelho. Então, ele fica feliz porque ele sabe que o seu sofrimento não foi em vão, que o seu sofrimento produziu um resultado maravilhoso no Evangelho e que esse resultado levou muitas pessoas, centenas, milhares de pessoas a Cristo Jesus. E que ele pôde, então, ensinando esses homens e mulheres a levar uma vida santa e reta na presença de Deus, apresentando a Deus aperfeiçoados, livres de pecado e santificados essas pessoas. É uma oferta agradável a Deus. É uma oferta que Deus recebe com alegria. Aquela oferta que é feita de uma pessoa que nós evangelizamos e que se converte. E nós nos alegramos e falamos: Senhor, recebe esta vida na tua presença. E esta oferta é grata ao coração de Deus. Deus se alegra e se satisfaz plenamente com estas ofertas de pessoas que se convertem e que nós os apresentamos ao Senhor. Esse efeito de conversão na vida das pessoas alegra o coração de Deus. É por isso que Paulo dá graças pelo sofrimento. Foi com muito sofrimento que ele pregou o Evangelho? Foi. Mas também foi, mesmo com esse sofrimento, ele foi capaz de apresentar a Deus um grande resultado. E esse grande resultado glorifica a Deus. Então, Paulo ficou feliz com este resultado, mesmo que tenha sido com sofrimento. Então, quando ele fala, me regozijo nos meus sofrimentos, ele está dizendo, olha, eu não reclamo de ter sofrido, porque o resultado valeu a pena. O resultado foi maravilhoso. E os sofrimentos que eu tenho na minha carne, na verdade, a favor do corpo de Cristo, ele completa o resto das aflições de Cristo. Alguém poderia dizer, não, mas será que o sacrifício de Cristo foi incompleto?
Não, o sacrifício de Cristo foi completo e pleno, mas os apóstolos tinham uma ideia interessante. Paulo entendia que ele estava ajudando a completar o resto das aflições de Cristo. O sofrimento dos apóstolos é, de certa forma, o sofrimento do próprio Senhor Jesus, porque os apóstolos foram nomeados por Jesus Cristo, chamados para serem servos de Jesus Cristo e pregadores da palavra de Deus. Então, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele carregou todo o nosso sofrimento, ele levou todas as nossas angústias, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos sofrimento nem angústia. Ele levou potencialmente todas as nossas lutas e todos os nossos sofrimentos, de modo que o sofrimento de Cristo é todo inclusivo. Ele inclui o nosso sofrimento também. Né? Ele verdadeiramente, o apóstolo está entendendo que quando ele está sofrendo, é parte do sofrimento de Cristo que Cristo já levou na cruz do Calvário. Né? Então, esses sofrimentos fazem parte, na carne de Paulo, das aflições de Cristo e são a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo, então, não se incomoda de sofrer, por quê? Porque ele está levando em seu corpo as marcas de Cristo e aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário em plenitude, em completude, né? Foi absolutamente completa a ação de Cristo, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que sofrer. Só que esse nosso sofrimento hoje, no tempo de Paulo, nos outros tempos da igreja, no tempo das perseguições, no tempo da reforma protestante e neste tempo atual, são sofrimentos que já estão contados, embutidos de alguma maneira, incluídos no sofrimento de Cristo. Então, Paulo diz: olha, eu estou sofrendo juntamente com meu Senhor, é como se esse sofrimento meu fosse o sofrimento do próprio Senhor Jesus, e eu estou sofrendo com muita alegria, não pelo sofrimento, mas pelo resultado que ele produz. Quando Cristo morreu na cruz, ele carregou todo o nosso sofrimento. Não, ele levou sobre si todas as nossas angústias. O seu sacrifício foi pleno, completo, cabal, foi absolutamente pleno no sentido de captar, de levar sobre si todos os sofrimentos de todos os crentes em todos os tempos. O verdadeiro pastor, agora Paulo vai falar do pastorado dele. O verdadeiro pastor é aquele que se torna ministro da igreja. Ele diz: olha, eu sofro a favor do corpo de Cristo, que é a igreja, da qual eu me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Olha, eu sou ministro de Cristo, irmãos, mas isso significa que eu sou servo da igreja. O verdadeiro pastor é servo da igreja. Ele ministra a igreja segundo a vontade de Deus. E a igreja também é serva de Deus. Ele sente o pastor sente que é verdadeiramente ministro no sentido de servo, e a igreja também sente que deve ministrar ao pastor. Ela serve o seu pastor, porque é desse modo que se estabelece o relacionamento pastor-igreja. Deus escolheu o apóstolo Paulo como despenseiro, aquele que ministra
os bens da munificência alheia. Então, o apóstolo Paulo é despenseiro. Ele é despenseiro da graça de Deus. A graça de Deus é dada por meio dos apóstolos. Os apóstolos ministraram a graça de Deus à igreja primitiva. E hoje em dia, essa graça ministrada é também oferecida, e nossos pastores têm o sagrado ministério de dispensar a graça de Deus. Eles são despenseiros da graça de Deus, aos quais o, o Deus manifestou esse ministério na vida de Paulo, né, dispensando na vida dele a sua graça, a sua misericórdia. Paulo recebeu esta missão, mas este trabalho, esta orientação, no sentido de que ele foi confiado a ele, em favor da igreja, esse ministério de demonstrar a graça de Deus, e era um mistério que estava oculto antes de tudo. No Velho Testamento não se tinha uma visão clara desse ministério. E esse era, portanto, um ministério em mistério, ou seja, algo que deveria ser feito, mas que não tinha ainda, Deus ainda não tinha revelado. E agora, esse mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, conforme Paulo diz no versículo 24, agora, no tempo de Paulo, foi manifesto aos santos. Como é que Deus manifestou isso? Por meio dos apóstolos, mas principalmente por meio do apóstolo Paulo. Deus quis dar a conhecer aos santos, aos crentes, qual era a riqueza da sua glória, desse ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O Velho Testamento não tinha manifestado esse mistério. Esse mistério esteve oculto das gerações e nos séculos passados. Mas agora Deus revelou. E revelou o quê? Que Cristo veio habitar cada pessoa que converte. Cristo veio habitar cada pessoa que se entrega verdadeiramente ao Senhor Jesus e que está crucificado com ele, recebendo vida nova dele. Esse é o mistério que estava oculto e que Deus revelou por meio da sua infinita graça aos apóstolos, mas principalmente deu compreensão desse mistério a Paulo. Paulo teve uma visão desse mistério. Qual é o mistério? Foi manifesto aos santos que Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, os gentios também podem herdar a salvação. Isso significa Cristo em vós, Paulo está dizendo, ou Cristo em vocês, do modo como nós estamos lendo, né? Cristo em vocês, a esperança da glória. Ou seja, os gentios também podem receber Jesus, e recebendo Jesus, eles manifesta a glória de Deus nas suas vidas. Isso é importante demais, irmãos, porque Cristo em nós é manifestação da glória de Deus. Ou seja, nós somos portadores da glória de Deus, porque Cristo está em nós. Cristo está em nós. Então, nós não somos pessoas quaisquer. Isso não significa que nós somos melhores do que os outros, mas significa apenas que nós somos escolhidos de Deus e que Cristo está habitando
em nós para não somente salvação, mas para santificação, para nos tornarmos semelhantes a Ele mesmo, para a glória de Deus. A glória de Deus está em nós. Às vezes a gente fica ouvindo determinadas músicas, eu quero ver a glória, eu quero as pessoas cantando, derrama sobre nós a tua glória. A glória do Senhor já está em nós. Cristo está em cada um dos crentes. E Paulo diz isso aqui claramente no versículo 27. Deus quis manifestar à igreja, dar a conhecer aos santos, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Ou seja, Deus quis mostrar quão ricos nós somos. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, nós já temos uma parte desta glória, mas há uma esperança maior de sermos glorificados como Jesus está glorificado agora. Então, nós temos uma glória parcial, que é Jesus Cristo habitando em nós. E temos uma glória por vir, que será manifesta plenamente na segunda vinda de Jesus Cristo, e que é a nossa expectativa, que é a nossa esperança, que é uma esperança que não é mera expectativa, mas é uma certeza, uma esperança certeza, porque se já começou e já foi realizada parcialmente, certamente vai ser terminada, porque Deus não deixa nada por terminar. Tudo aquilo que ele inicia, a obra que ele inicia, ele termina. Então, deste modo, nós podemos ter certeza que essa esperança da glória será cumprida em nós na ressurreição. E ela vai ser cumprida em nós na ressurreição, porque parcialmente nós já estamos glorificados com a vida de Jesus Cristo em nós. E isso precisa ser visto, analisado. Nós já temos essa glória, e mesmo que seja parcialmente, mas nós já temos essa glória. Cristo dentro de nós, pelo poder do Espírito Santo. Então, Deus está conosco e nós estamos vendo essa manifestação gloriosa dele em nós, que nos leva a entender o sofrimento do modo como Paulo entendia o sofrimento, por oportunidade de manifestação da glória de Deus. Sofrimento como oportunidade de manifestação da glória de Deus. Então nós anunciamos isso, diz Paulo. Nós anunciamos essa verdade e advertimos a todo homem, né? Avisamos com insistência a todo homem e ensinamos a todo homem em toda sabedoria, né? Usamos de sabedoria e sabiamente nós ensinamos a todo homem. E para quê? Para que esse homem seja apresentado a Deus perfeito em Cristo. Olha que o objetivo de Paulo, quando apresenta esta verdade de Cristo em vós, a esperança da glória. Ele anuncia a todo homem e adverte a todo homem e ensina a todo homem em toda sabedoria, para que todo homem que crê em Jesus Cristo seja aperfeiçoado, seja perfeito em Cristo Jesus, ou seja, tenha plenitude de Cristo totalmente em sua vida e seja apresentado a Deus como o Filho verdadeiro é também apresentado a Deus. Então, irmãos, uma coisa que fica muito clara, nós seremos apresentados a Deus plenamente quando estivermos glorificados com o corpo imortal, né? Quando este corpo que é mortal for revestido de imortalidade. E esse corpo que é corruptível
foi revestido de incorruptibilidade. Então, a obra de Cristo estará absolutamente completada e seremos apresentados ao Pai, oferecidos ao Pai como um presente de Cristo para o Pai. É maravilhoso pensar que nós somos de Cristo, que nos entrega ao Pai, e o Pai nos recebe e nos entrega a Cristo, de modo que somos do Cristo e somos do Pai. E cada um deles está feliz, satisfeito com a obra que Jesus Cristo realizou. Paulo, então, diz que anuncia esse evangelho em toda sabedoria, a fim de apresentar todo homem aperfeiçoado em Cristo. E ele termina este texto que nós lemos dizendo: para isso é que eu também me afadigo. Olha só, eu luto com intensidade, eu me afadigo, eu trabalho com intensidade, eu não fico brincando, eu sou uma pessoa que trabalha sem parar no Evangelho. Eu não tenho oportunidade de... Eu não crio oportunidades para ficar descansando. Eu prego o Evangelho, eu me afadigo, eu me esforço o mais possível. Para quê? Para que, segundo a sua eficácia, a eficácia do poder de Deus, que opera eficientemente em mim, eu possa realizar a minha obra. Então, Paulo tem consciência clara que não é ele que realiza tudo isso. Tudo isso é espetacular, é maravilhoso, mas não é ele, não é Paulo quem realiza, é o poder do Espírito Santo que atua em Paulo, o poder de Jesus Cristo que atua em Paulo e que o leva a realizar toda esta obra. Esta obra é uma obra que Paulo realiza com alegria e sabe que ele é apenas um instrumento. Ele vai receber galardão por ser um instrumento verdadeiro de Deus, pela obra que ele realizou, pelos sofrimentos que ele passou. Mas ele sabe que o poder que realizou tudo isso e que levou o evangelho a tantas pessoas, como ele mesmo fala, né, a todo mundo daquela época, é um evangelho do poder de Deus, que manifesta na vida de cada pessoa a sua graça, a sua misericórdia e atua por meio da vida das pessoas pelo seu poder. O Evangelho de Cristo é esse Evangelho que mostra as transformações maravilhosas que o Espírito Santo atua fazendo na nossa vida para que sejamos cada dia mais semelhantes a Jesus. Então, Paulo está dizendo, Colossenses, saiam dessa história que esse povo inventou, né? E que Jesus Cristo não é Deus. Ele é Deus e é um Deus transformador. É um Deus que tem um evangelho que transforma. O evangelho de Cristo verdadeiro é um evangelho transformador, que muda as pessoas e que oferece às pessoas a oportunidade de serem semelhantes a Cristo, de serem semelhantes à perfeição de Cristo na sua segunda vinda. Então, o que está esperando você, meu irmão, é a plenitude de Cristo, a plenitude humana, a perfeição humana de Cristo. É isso que está te esperando, uma vida sem pecado, uma vida de santidade, uma vida de gozo, de prazer, de crescimento eterno, para a honra e glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. E nós vamos parando por aqui, agradecendo a Deus pela sua infinita misericórdia.